E o senador Alessandro Vieira pediu à CPI do crime organizado a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Meredith Participações de 1º de janeiro de 2022 a 8 de fevereiro de 2026. A empresa oficialmente pertence a 2 irmãos do ministro Dias Toffoli, o padre José Carlos e o engenheiro José Eugênio. A Meredith chegou a deter cerca de 1/3 das cotas do Resort Itaiaiá, no Paraná, mas a participação no empreendimento foi vendida em 2 etapas. Uma no ano de 2021 para o fundo Arlim, envolvido com o Master, e outra em 2025, a empresa PHD Holding. O senador acredita que uma investigação sobre a Meredith poderá esclarecer uma série de dúvidas sobre o caso Master e justifica o pedido, abre aspas. A análise minuciosa das atividades dessa empresa revela uma anomalia econômica e social inequívoca, sugerindo que a pessoa jurídica não passa de uma estrutura de fachada para ocultar o real beneficiário de vultosas transações financeiras. Fecho aspas para o senador Alessandro Vieira. Piotr, eu começo com você, que logo mais deve entrevistá-lo no programa. Sim, Diga, Augusto. Só um minutinho, eu não sei se eu errei datas e falei 1924, sei lá. Agora, estão no chat, estão falando... A gente vai checar e aí... Não me recordo, não, eu estou me referindo, evidentemente, a 2024 e 2025. Perfeito. Exato. Piotr, logo mais você deve entrevistar o senador Alessandro Vieira, com certeza vai tocar nesse assunto da empresa... eu não sei se pronuncia Meredith ou Meredith. Enfim, DT muito provavelmente é uma referência a Dias Toffoli, uma empresa que tem a participação dos 2 irmãos, do padre e do engenheiro elétrico. E já falamos aqui, Piotr, da resistência do Congresso na abertura de CPIs ou CPMIs para investigar o Master, e talvez a alternativa seja mesmo pegar uma carona pela CPI do crime organizado e CPMI do INSS para investigar o escândalo. Paula, a CPI do crime organizado é uma expressão que hoje no Brasil... não só no Brasil, mas no momento do país é extremamente ampla. Você pode colocar um monte de coisas que estão acontecendo no país hoje, esse monte de coisas está acontecendo no país hoje, dentro de uma investigação de uma CPI. O Congresso não consegue, por razões, obviamente, que se chamam a atenção, sobretudo dos 2 presidentes, de instalar CPIs específicas no caso do Banco Master, ou de qualquer um desses envolvidos. A CPI do crime organizado já está acontecendo e, sim, depende claramente dela de hoje de ser capaz de ir um pouco mais adiante. Esse pedido aqui e esse DT, eu acho difícil imaginar outra coisa, porque Meredith não quer dizer absolutamente nada. Marília Dias Toffoli. As pessoas precisam se organizar melhor nesse aspecto. Não é uma palavra que tem significado próprio, ela tem que significar outras coisas. Está muito na cara. Marília é a terra dele, no interior de São Paulo, né? Onde está sediada a empresa, professor? Pois é. Então, quer dizer... É o tipo de coisa que, em linguagem cifrada de crime organizado, faz sentido. Não sei se é ou se não é. Essa é a razão pela qual a CPI vai investigar. Hoje o senador, nosso convidado, participa logo no começo do programa. Além, obviamente, disso tudo, ele tem sido um senador que tem vocalizado, tem sido muito duro em relação a tratar de assuntos do Supremo Tribunal Federal. Ele já defendeu, inclusive, a abertura de processo de impeachment, diz que não há como não suscitar essa possibilidade. Agora, processo de impeachment de ministro supremo não depende de assinaturas. A verdade é que processo de impeachment, a assinatura é só uma formalidade, que já tem, inclusive. Sobretudo na questão do Alexandre de Moraes. O que não tem é vontade do presidente da casa, no caso do Davi Alcolumbre, de adiante. Ele disse que nem se 81 senadores, o que inclui ele próprio, votarem a favor, ele instalaria uma CPI, um processo de impeachment. O que nós estamos vendo aqui é uma investigação que precisa acontecer. Mas vamos lá, primeiramente, um ministro do Supremo participando de todos esses negócios já é escandaloso. Em que pese o fato da defesa estridente que fizeram ele numa dobradinha, né? A Paula lembra disso com muita frequência aqui, a dobradinha do Toffoli e do Alexandre de Moraes. Curiosamente, são os mesmos 2 ministros que, digamos, arrebentaram a lógica republicana e do próprio Supremo Tribunal Federal naquele inquérito de 2019. O Toffoli era presidente, sem sorteio, abrindo de ofício, nomeou Alexandre de Moraes como o relator daquele inquérito do fim do mundo, conhecido como fim do mundo, era das fake news, do 4781. De lá para cá, o Brasil desandou.
com a anuência de boa parte da imprensa, da sociedade, de entidades representativas que disseram, não, tudo bem, é para salvar a democracia. Mentira, não estava salvando a democracia, coisa alguma, balela. O que nós estamos vendo é um Supremo que ficou super poderoso, que permitiu que um escândalo que seria só financeiro, já é o bastante, se tornasse hoje no escândalo da República, que é exatamente o caso do Banco Master. Mas agora nós temos aqui a possibilidade, pelo menos, de tentar, obviamente, investigar o que seria a Mari-DT, ou alguma coisa parecida com isso. Por isso que eu achei que sonoramente Mari-DT é melhor para a gente deixar bem claro, né? DT de Dias Toffoli, porque às vezes Meredith. Algum jornalista poderia esquisito. fazer essa gentileza de perguntar a ele. Pois é. O que significa? Ou como se pronuncia. Como é que eu devo pronunciar? Mas, Augusto, lembrei agora, Marcília, daquele jornalista que foi bater a porta da casa do engenheiro elétrico José Eugênio e conversou com a mulher dele, que se disse surpresa quando ficou sabendo que na junta comercial estava lá registrado como sede da Meredith a casa onde ela morava há mais de 20 anos, né, que ela estava lá. Chega para ela e fala assim, a senhora é dona, a senhora e seu marido são donos do resort Taiaiá? Ela mostra, olha a minha casa, tinha um Del Rey velho no fundo, não sei se era um Del Rey, mas só para, enfim, alguma coisa do gênero. E óbvio que nós estávamos ali tratando de uma operação, no mínimo, estranha. Veja, Paula, acho que aí tem duas questões envolvidas nisso. Primeiro, acho super importante, é salutar que o senador faça esse movimento, né? Nós temos uma dificuldade, a gente tem dito isso inclusive aqui no programa, a dificuldade de uma nova CPI ser instalada agora no ano eleitoral. Isso é real. Nós vamos ter, semana que vem já é carnaval, já está todo mundo, aliás, São Paulo, a gente vai até falar disso, mas São Paulo já virou um caos, é impressionante, né? Enfim. E depois a gente tem em junho já já tem Copa do Mundo, depois tem eleições e assim por diante. Uma CPI agora é difícil. Bom, mas se uma CPI agora é difícil, eles podem se aproveitar da CPI do crime organizado, por exemplo, para ir atrás do Vorcaro e do caso Master. Acho salutar, é importante, é adequado. E se nós formos a fundo nessa questão toda da Meredith ou Mari-DT, ou seja o que for, mas enfim, dessa empresa, porque se é Maria Dias Toffoli, é marido, marido do Dias Toffoli. Só faltava essa. Olha, só faltava esse escândalo dentro do STF. Mas o fato é que eu até chamo de Meredith para dar um toque de sofisticação aqui ao Toffoli. Está sendo generoso, Marcílio. É um toque de sofisticação que ele não tem, né? Vamos deixar claro. Ele pronuncia bem. né? Pois é. Meredith é uma coisa... Não é fácil, não. Parece até uma empresa séria. Quem ouve fala, opa... Coisa de uma advogado, multinacional. cara, um verniz. Meredith S.A. Meredith. Né? Uma grande produtora de laranja, talvez. Bom, enfim, o fato é que a O gente... que é a produção, Marcília? Suco de laranja. Tá bom. Agora, o ponto é o seguinte, e essas são as investigações, isso veio até no fim de semana, numa coluna do Lauro Jardim, e o Lauro ele vai revelando que a Polícia Federal, nesse momento, está fazendo o seguinte percurso, e é importante nós nos determos nesse percurso. Há desconfiança da Polícia Federal, como bem disse a Paula, de que essa Meredith, ela seria uma empresa de fachada. Mas não é só. Tem mais um ponto aqui, que é o seguinte, o Master, ele estaria irrigando, pagando advogados, e nós vimos, a imprensa retratou isso bem, R$500 bilhão só em 24. Então o Master pagaria advogados pagariam a tal da Meredith, e a Meredith pagaria quem? É a pergunta que fica no ar pela coluna do Lauro Jardim. Se essa Meredith era uma empresa de fachada, ela servia para chegar em alguém. E se esse alguém eram os ministros, nós estamos aqui diante de um crime que pode ser de lavagem de dinheiro, por exemplo. E sem precedentes. Sem precedentes. E se estivermos diante de um crime de lavagem de dinheiro, nós estamos sim diante de uma situação de crime organizado. Nada mais adequado do que se investigar mesmo nessa CPI. Veja só, se essa empresa Meredith é de fachada entre Master, advogados e ministros, ou familiares de ministros, ou seja o que for,
todos esses personagens, inclusive os advogados, podem estar envolvidos em crimes gravíssimos. E a Polícia Federal está fazendo esse percurso. Vamos aguardar para os próximos passos da investigação e também do quanto que os ministros agora vão tentar impedir as investigações, porque esse movimento é toda hora. A Polícia Federal tentando fazer o seu trabalho e o STF tentando impedir. Porque, Paula, se uma fração, e eu acredito nesse roteiro como muito provável, mas se uma fração disso que está dizendo aqui o Marcília é fato, a Lava Jato vai ficar para a história como bem menor do que promete o Banco Master. É o Fiat Elba. Porque a Lava Jato, até que apareceu o amigo do meu pai, o Marcília conhece muito bem essa história, o Supremo corroborava as investigações. Você tinha coisas que iam parar no Supremo, o Supremo mandava investigar. Quando apareceu o amigo do meu pai... Fachin aceitava tudo. Exatamente, o Augusto lembra disso. Citou semana passada aqui, o papel do Fachin, inclusive. Aliás, que fez o Sérgio Moro à época, quando veio aquela tese malfadada do CEP do Fachin, o Moro que saiu em defesa do Fachin porque não estava entendendo, talvez, tudo o que ia acontecer depois. Porque não era usual o que estava acontecendo, o Fachin jogar contra a investigação em Curitiba. Mas a gente estaria hoje, a situação é muito pior, porque o Supremo estaria julgando ele próprio, e no caso, o próprio ministro, porque ou a Maridite, ou Maridite, ou sei lá o quê. Mari Dias Toffoli, vamos facilitar. Então, mas essa empresa aqui, imagina se a polícia tem todo o esquema da história e manda para o Toffoli julgar. Porque o Procurador-Geral da República, como conversamos um pouco aqui, também hoje é um problema. Então, quer dizer, a Polícia Federal faria um trabalho de investigação brilhante, revelaria como esse esquema está funcionando, ou funcionou até aqui, e o Supremo vai julgar se vai adiante ou não vai escolher, como a gente disse há pouco aqui, escolher o que faz parte da investigação. Não. Não existe hoje afastamento de ministro de casa que não seja por vontade dele. Ele tem que se afastar, não é isso, Marcília? O presidente do Supremo pode dizer, olha, diante desse caso, vamos afastar o Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, nomeia sorteia um outro relator. Não se tem isso hoje no Supremo Tribunal Federal. O ministro só se afasta do caso se ele quiser. Mas nós temos aqui, obviamente, pelo menos um conflito de interesse aqui. E se eu tenho conflito de interesse, alguém precisa estar impedido. Agora, se esse não se declara impedido, faz-se o quê? Aí a gente entende, o Marcília citou a coluna do Lauro Jardim. Para mim, aquilo era um grito da Polícia Federal, claramente dizendo assim, olha, vão querer mexer em tudo que a gente fez aqui. Avisa o mundo que estão querendo mexer no nosso trabalho aqui. E colocar, obviamente, panos quentes num escândalo que tem proporções aí faraônicas, né? Promete, pelo menos. Diga, Augusto. Olha, vamos ver as coisas como as coisas são, né? Meio mundo se meteu nessas conversas em torno do Banco Master, quando se fosse simplesmente... Nada é simplesmente quando envolve banco, tudo bem. Mas quando houve a quebra do Banco Nacional e vários outros aí, era tratado pelas partes que têm a ver com um caso desses, e você tinha... O dono tentava recorrer ao presidente, tudo às claras. O presidente dizia, olha, o problema não é aqui, mas o que eu posso dizer é tal coisa. Você acompanhava, né, o drama. Aqui, agora você tem conversas fora da agenda com o presidente. Conversaram o quê? Faz tempo que o banco está balançando. Dessa conversa participou o presidente do Banco Central. Ele foi pressionado depois. Então agora estão surgindo sinais de que não foi fácil a decretação, né, da liquidação extrajudicial. Não foi fácil. Continuam pressões. Ministros telefonando para o presidente do Banco Central. Nunca foi tão procurado o presidente do Banco Central. Nunca foi tão procurado. Nada aconteceu de parecido com o Roberto Campos Neto, nada. Então já há o suficiente para que o povo perceba o seguinte, olha, os ministros do Supremo podem ter se metido aí numa tremenda negociata, sem paralelo, para ganhar dinheiro, para enriquecer. A Lava Jato,
Eles entenderam que era hora de estancar a sangria quando começou a história do amigo do meu pai. Aliás, a reação começou. Sim. Agora, desde que a Lava Jato se aproximou de um processo envolvendo a mulher do Toffoli, em Rondônia, ou Roraima, uma coisa dessa, já começou esse zum, pronto. A sangria tinha que ser estancada e começou essa reação que é estranhíssima. O ministro Fachin, vem uma petição qualquer do juiz, uma decisão, ele aprova. Aprova. No fim, ele diz que estava estabelecida lá uma espécie de jurisprudência, porque a maioria da turma votava contra o voto dele. E, portanto, não é Curitiba que tem que ser o foro. Vai para Brasília, sei lá por que Brasília também. Tudo muito estranho. Agora, aparece um negócio que mostra que a Lava Jato é isso aí. É uma brincadeira acreditar a Lava Jato de trama, de áreas diferentes da justiça para prejudicar o Lula. Conluio. Nada a ver. Imagina. Ali era uma troca de bilhetes, repito, troca de recados de um grupo entusiasmado com a possibilidade de desbaratar uma quadrilha cafajéstia, das piores da história. E agora me vem o primeiro escândalo envolvendo boa parte do Supremo e a Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal está tendo de trabalhar contra a vontade de ministros que se julgavam donos do Brasil até ontem.